Infelizmente já. No dia da alta, né? Da alta, tipo, pra internação em casa, o Pedro veio pra casa e eu vim muito despreparada da UTI, que é um grande erro. Porque. E não porque eu quisesse, é porque a UTI que ele estava não me ensinava mesmo. O que deveria ser crime, né? Mas enfim, e aí o que aconteceu? Eu vim pra casa, era uma meio-dia, e o Pedro tava ótimo até então. E ele começou a ficar estranho. Falei, gente, ele tá esquisito, ele tá incomodado e tal. Só que até então, eu não tinha muita noção, sabe? Passou o tempo e ele estranho. Aí ele começou a nausear e ficar, tipo, enjoado. E eu, gente, tem alguma coisa errada com o Pedro. Bom, pra resumir, quando foi 8 da noite, o Pedro vomitou. E ele estava muito secretivo, mas era muito, tava muito fluida a secreção dele. E eu não tava conseguindo entender o que acontece. Lá no hospital, as pessoas não ensinam sobre os equipamentos e como você deve fazer com eles e biribororó. E quando ele veio nessa primeira vez pra casa, a instalação do umidificador dele, da base aquecida, foi feita errado. Ela foi feita no alto. E não poderia ser no alto, tinha que ser abaixo dele, do Pedro. O que aconteceu? Ele foi broncoaspirando o dia inteiro. E aí ele vomitou, o circuito dele era curto. Pra resumir, quando ele vomitou e eu fui pegar ele no colo pra trocar ele e trocar a cama e preparar pra um banho, a base aquecida, por ter uma distância muito curta, ela virou. E no que ela virou, toda a água dela, que era tipo isso aqui, tudo assim, entrou pra ele. Então eu vi o Pedro se afogar, que é broncoaspirar, na minha frente, debaixo dos meus olhos. E aí, fui eu e Deus, porque a pessoa que estava aqui, que se dizia experiente, ela me disse que não sabia fazer manobra pra ressuscitar. É ressuscitar. Manobra de reanimar? Tá, vocês entenderam. Aí eu nunca tinha feito, né? E como mãe, a emoção toma conta, não é uma coisa que, tipo, ainda que seja uma pessoa estranha, que você não tem vínculo afetivo, ainda assim é difícil. Mas tratando do seu filho, o primeiro dia dele em casa, você zero no manejo, zero feeling, zero experiência nesse sentido de pôr a mão na massa, porque no hospital você não é permitida, né? Se quer pegar o seu próprio filho sozinha. Eu falei na hora, Deus, não faz isso comigo. Envia os teus anjos, envia os teus anjos. E aí eu comecei a aspirar ele imediatamente, porque se eu tentasse fazer qualquer coisa na hora, eu poderia piorar a situação, empurrar mais água pro pulmão. E a gente começou a aspirar ele do jeito que deu, sem luva estéreo, sem nada. E aí eu embusava. E ele estava. Ele é branquinho, ele é bem claro. Então você imagina ele dessa cor. Tá, ele estava preto, com a boca preta, com a língua preta, e ele já estava espumando. E aí eu falei, Senhor, não faz isso comigo. E eu falava, não é possível que eu só tive o meu filho poucas horas em casa. E aí foi um show de horror, eu berrava muito. E ninguém conseguia fazer nada. A menina entrou em estado de choque e ela achou que ele já tinha ido embora. Ela achou que pela cena que a gente tava vendo, ele já tinha partido. E eu não desisti, né? É meio pesado falar isso. Porque eu lembro a cena. E eu não desisti, eu falava, eu não vou desistir. E se eu tiver que ficar aqui horas, eu vou ficar. Sabe, tipo, ninguém vai me tirar dele, de cima dele. E eu ambuzando, e aí eu comecei a fazer a massagem, porque como ele era pequeno, você não pode fazer, né? É aqui e, tipo, não tão forte, enfim. Eu comecei a fazer como eu já tinha assistido no hospital. E eu ambuzava e fazia, e aí ele foi voltando. Ele foi ficando com lábio rosa, porque o oxímetro já não lia mais, né? Essa foi uma das situações que aconteceram aqui. E, infelizmente, nesse dia, a gente voltou pro hospital. Ele teve uma leve pneumonia e por um milagre ele não teve infecção, porque na hora você aspira do jeito que dá e não toma os devidos cuidados porque você precisa salvar a vida daquela pessoa, né? E aí lá nós ficamos mais 2 meses por conta desse episódio. Porém, eu falo que nada é por acaso. Eu vim muito mais preparada. Foi lá que foi realmente uma faculdade pra mim, que eu coloquei a mão na massa, que eu queria, porque eu queria fazer tudo, então eu trocava toda a fixação dele sozinha. Eu aspirava ele toda hora. Eu ambuzava ele toda hora. Tudo que eu não podia fazer no outro hospital, que é um grande absurdo, eu fui preparada nesse outro. Então eu saí assim, redonda, pra poder cuidar do meu filho sem depender de ninguém, e de ninguém com experiência, sem experiência, tanto faz. Eu daria conta sozinha. E foi assim que aconteceu. E claro que tiveram alguns episódios que, se eu não tivesse esse manejo e essa experiência, muito provavelmente o Pedro teria reinternado de novo, né? Aconteceram algumas outras situações não tão graves, mas que por conta da experiência que eu adquiri nesse hospital, eu acabei dando conta. Então teve alguns episódios que ele convulsionou por dias. Foi eu que apliquei a injeção, que a gente manteve a calma pra ter controle da situação e não desesperar e não levar ele pra UTI.
Teve casos de queda de saturação, que teve casos que ele gripou e a gente precisou aumentar todos os ajustes do computador dele, que eu falo que é o pulmão dele externo, pra ele dar conta. E tudo isso, essa segurança acabou me trazendo uma tranquilidade de poder cuidar dele aqui em casa e não por qualquer motivo, sair correndo pro hospital. É, isso é uma grande lição e uma grande experiência que eu acabo dividindo com as mães de UTI. E aí fica a critério de cada uma levar isso como quiser, mas eu sempre falo, insistam muito em aprender tudo, 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 porque é um índice bizarro. É tipo assim, 90% dos bebês que têm alta, eles reinternam na primeira semana, porque os pais não têm manejo e experiência o suficiente. E é isso.